Vou soltando aqui também pelo Instagram. Você adicionou no YouTube. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, paz a todos. Estamos aqui depois de um tempo, né? Sem fazer as lives. E agora nós voltamos novamente. E nessa noite, eu e a pastora Adriane estamos aqui no Ministério Família com um casal abençoadíssimo, né? Luan e Thaís, grandes amigos aí de longa data. Novinho eles, né? Mas a gente já conheceu eles desde pequenininho. E hoje nós temos um tema bem legal para falar, não é, pastora? Fala aí. Isso aí, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aí conosco, que vão chegar, né? Sejam todos bem-vindos, YouTube, Facebook, Instagram. O pessoal do Instagram já está chegando ali, o Renan está chegando aqui com a gente, que bom, vamos acenar para ele. Seja bem-vindo, Renan, e seja bem-vindo, Luan e Thaís, que bom que vocês aceitaram esse desafio de estar aqui conosco nessa live de sexta-feira. É uma live para casais, é uma live para família, e hoje nós vamos abordar um tema também muito interessante. Tudo que diz respeito à família, a casais, a filhos, é interessante para nós, quem é casado. E também para quem não é casado ainda, porque é muito melhor você aprender antes de casar. Né? Pastor, você quer que eu fale já do tema ou vamos esperar o pessoal ir entrando? Nem esperar o pessoal ir entrando, vamos conversando com esse jovem casal aí, né? Vamos trocando uma ideia aqui. E aí, pastor, como é que tá? Bom, como já foi falado, eu sou o Luan, conheço o pastor, tenho o privilégio de conhecer o pastor há muito tempo já, né, pastor? Isso aí, faz um tempo. O pastor semeou aí, talvez nos primeiros passos do meu relacionamento com a Thaís, né? Ouviu muito choro, muito ele ouvi também. E oramos muito, né, Luanzinho? Deu certo os conselhos, viu, pastor? Então, a Ada também, obrigado por todos os conselhos, a caminhada junto, e hoje estamos aí. Legal. É verdade. Tá presente, meu amor da minha filha. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, né? Por confiarem em a gente para trazer esse bate-papo, né? Que a gente vai conversar hoje. Então, nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando e ministrando através do ministério de vocês. Amém? Amém, amém. Luan, o que você faz, Luan? Quantos anos você tem? O que você faz, meu irmão? Bom, pastor, eu tenho 33 anos, com essa carinha, não sei se está para mais, está para menos, né? Mas estamos aí, talvez bem conservados, segundo alguns, segundo outros nós precisamos melhorar. Eu sou cirurgião dentista também, e tenho hoje como caminhada no ministério, estamos participando da quarta igreja, pastor Jorge Basso, né? Estamos caminhando também na parte da WeCare, nos jovens, ali com o pastor Jorge Augusto e a pastora Marielle. Legal. E a Thaís? Também tenho 33 anos, já estamos ali desde que nos conhecemos por gente na Quadrangular, né? E eu sou arquiteta, tenho trabalhado já há 10 anos na área, e nesse percurso a gente aprendeu muito, desenvolveu muito, cresceu muito, ainda temos muito para aprender, né? Muito para crescer, mas estamos no caminho. Legal. E quantos anos faz que vocês estão casados? 7. 7 anos? Ela não esperou nem eu falar. Mas eu já tinha decorado. Tinha decorado? Mas se perguntar a data do casamento, Luan. Claro, isso daí... Você sabe. Essa eu sei. Eu marquei num dia que ele não podia esquecer. Foi eu casei, estratégico. Penso que eu sou o dentista e eu casei no dia do Tiradentes. Dia 21/4. Ninguém não vai esquecer. Não vai esquecer de jeito nenhum. Um dia muito esperado pela minha pessoa. Que legal. É verdade. Mas conta para nós, Luan e Thaís, conta para nós como que vocês se conheceram. Ixi. Bom, eu falo? A gente já se conhece desde pequeno, né? As nossas mães eram amigas, se conheciam, então a gente se conhece desde ali uns 5, 6 anos. Então... A gente é daqueles que as mães oravam para os filhos casar, sabe?
Então a gente estava desde pequeno nessa trajetória aí. Daí teve os porvir e eu fui príncipe de 15 anos dela, ganhei primeiro pedaço de bolo, daí a gente separou, brigou, aí voltou, Brigou? brigou. Daí, pela graça de Deus uniu, né? Porque não separou. Não separa o homem. Legal. Que bom, isso é muito bom. E hoje Perdão. Pode continuar. E a gente veio de uma, digamos assim, de uma raiz de conversão das nossas famílias, muito relacionado à família, aos casamentos, né? Antigamente tinha um ministério, ainda não sei se existe, eu acredito que existe, MMI, que é o Casados para Sempre. Então, a conversão tanto do pai da Thaís como do meu pai veio através desse ministério, né? De casar. E a gente sempre teve um acompanhamento, assim, nesse ministério, né, sobre casamento, sobre família, assim, no qual hoje tem agregado muito a nossa vida como casal, né, e a gente tem desse pouco que a gente sabe, hoje a gente trabalha com jovens casais numa célula na terça-feira, até se o pessoal estiver acompanhando aí que a gente chamou, fica com a gente aí e queremos que vai ser uma palavra vinda de Deus aí. Que bênção. Nós vamos aproveitar, fazer uma pausa aqui na nossa conversa para dar uma boa noite pro pessoal que está chegando. Né, pastor? Eu vou dar uma boa noite aqui, você dá uma boa noite lá no YouTube. Isso. Cananda já entrou aqui com a gente, seja bem-vinda. Pessoal que estão, talvez o pessoal que estão aí também, se quiser migrando lá para o YouTube, pode entrar para lá. Meu irmão está aqui, o Renato Júnior é meu irmão, seja bem-vindo aqui, Rê. Vocês não conseguem ver o gente, Luan, é né? assim, isso. Nós estamos aqui pelo Instagram, mas vocês só estão vendo a nós. Hoje nossa live é com o Luan e com a Thaís. Eu não sei se vocês estão ouvindo, eu acredito que sim, mas você pode dar um ok aí para nós, tá? Se vocês estão ouvindo eles falando. Porém, se vocês quiserem migrar Facebook e YouTube, né, pode procurar lá Ministério Família, Projeto de Deus, Ministério Família, um Projeto de Deus, e aí vocês vão poder ver eles também pelo YouTube e pelo Facebook. Mas se não, se quiserem ficar aqui com a gente pelo Instagram, fiquem à vontade. Vanessa está aqui também, que é irmã do pastor. Olha que bênção, Vanessa. Sejam bem-vindos aqui, gente. Sejam bem-vindos aí. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento e finanças. Eita! Isso. Pastor, dá um bem-vindo lá ao pessoal também. Que se eu trocar a tela aqui, eu acaba ficando sem o nosso... Não, só cumprimenta ali, quem tá ali na esquerda lá. Isso. Então, não precisa escrever, só dá um boom aí. Pessoal que está aí no YouTube, aí, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. O pessoal que está no Face aí também. Eu não sei se vocês estão vendo vendo a imagem, estão ouvindo bem. Por favor, vai dando um alô aí se está tudo certo. Quem que está ali? Christian. O Darcy, que está ali. Quem mais? Eu preciso Christian Comércio. Não tem jeito, né? A Luciana, o Christian. Christian Consórcio. Comércio. Que maravilha! Christian Comércio, liderança de ouro, ele colocou. É consórcio, pastor, é consórcio. Ela está falando comércio. Porque eu não consigo ver esses comentários, eu já participava também. Você está no celular, né? Darcy tá aqui, paz. O Renan chegou aí, Renanzão, maravilha, maravilha. Glória a Jesus. Eu só não sei colocou aqui que eles estão ouvindo. Estão ouvindo? Lá no Instagram estão ouvindo. Que legal, que legal, que legal. Então vamos lá, né? Vocês casaram há 7 anos e desse casamento surgiu... É verdade, não falamos das filhas, né? Agora vamos né? Nós somos presenteados com 2 pérolas, né? A Fabiana e a Giovana, no qual é a alegria que nós temos hoje. O maior ministério hoje, talvez, é essa daí, né? O maior ministério é a nossa casa. Isso, que maravilha. O pastor Luan aí, tá vendo? O pastor Luan pastoreando Luan, conta para nós aqui, aproveitando que nós estamos aqui bem, né, com o pessoal aí, conta para nós aqui como é que foi a conversão de vocês, como é que vocês, eu sei que você já falou ali que a maioria de vocês aí, a maioria não, vocês dois, né, já vem de vamos dizer assim, de um lar evangélico, um lar cristão, né,
E me conta aí como que foi, conta aí pra galera como é que você se converteu, como é que vocês encontraram Jesus. Sabe, pastor, que eu estava conversando com o pastor Giro no consultório, né? Daí eu vi uma conversa de um pregador que ele falou assim, né? Que filho de pastor ou pessoas que né, estão na igreja há muito tempo não aceita Jesus em casa porque quando ele nasceu, quando ele estava lá, Jesus já estava lá, entendeu? Então, tipo, nasci, como é que eu vou aceitar uma pessoa que estava lá antes que eu, Tava né? dentro de casa. Ele brincou assim, né? E eu falei mais ou menos isso, né? Hoje a gente vê de uma realidade assim, né? No qual há um problema, uma problemática até dos filhos de pastor, de pessoas muito antigas da igreja, que talvez não teve essa conversão, né? Uhum. Então, o Deus dos meus pais, né? No qual eu vivi por um bom tempo, assim. Então, ficava aquela ritual, né? O domingo, o culto, ou as amizades. Mas eu creio que no coração de Deus há algo mais que isso, que foi uma conversão, né? No qual eu tive, também não posso precisar o tempo, mas eu lembro da minha juventude, assim, caminhei com jovens, com hoje homens, né, que me aproximaram muito mais em relação ao meu propósito, né? Figuras que me marcaram lá na infância, né, que hoje a gente não tem tão próximo, mas lembro dos amigos que o pastor também conhece, o Deda, o Fabrício, o Fábio, o Paulinho, se eu esquecer de alguém me perdoe, Marquinho, o Polaco. Então a gente veio de uma juventude muito forte espiritualmente, daqueles que iam orar de manhã e tal, no qual isso me fez ter uma conversão muito genuína, assim, muito forte. Hoje a minha figura hoje como homem baseado muito nessas experiências que eu tive na minha adolescência e tiveram hoje sendo provadas, né, aquelas afirmações que hoje o casamento exige, o trabalho exige, a vida exige, né, a figura do sacerdote exige. Então, eu não sei precisar a minha conversão, mas eu sei que ela surgiu na minha adolescência ali, em momentos de uma jornada diária ali, né? Talvez seja isso, né? Conversão ela não tem um dia, ela é todos os dias, né? Isso. Eu acho interessante porque eu praticamente nasci na igreja, né? Não nasci, mas minha mãe se converteu, eu era muito nova. Então, eu comecei na igreja muito nova, eu não me lembro da vida antes da igreja em si, né? Mas eu fazia tudo muito no automático, né? Então, eu ia na igreja, eu fazia o que tinha que ser feito, então era correto agir dessa forma. Então, a gente agia dessa forma porque era correto agir dessa forma, e todo mundo dizia que era assim, então a gente agia assim, né? Então, aceitei a Jesus, mas não era uma conversão do tipo, né, virou uma chave, eu entendi, eu me converti. Não, eu cresci naquilo. Então, para mim, era algo que eu servia ao Deus dos meus pais. Até eu crescer, entender e me casar e entender que eu não servia a Deus. Eu servia ao Deus dos meus pais. Aí foi a partir do momento que a gente começou a passar por muitas situações e que eu tive que realmente me converter. Uau. Eu tive que entender que eu não tinha entendido o processo de salvação, eu não tinha entendido quem era Deus na minha vida. E para todo mundo que olhava de fora, talvez seja absurdo ouvir isso, né? Mas eu passei por um processo de conversão depois de casar, né? Que eu entendi o que realmente era ser uma pessoa convertida, entender quem era Deus na minha vida, a posição que ele ocupava e o que ele representava de verdade para mim. Então, meu processo foi bem mais tarde do que, digamos, o dele, né? Que lindo isso, né, Thaís? Como você falou, às vezes a pessoa acha absurdo, mas na verdade isso é um testemunho para muitas, né, muitas mulheres, muitos homens que crescem na igreja, exatamente como o Luan também citou, e às vezes não tem um encontro com Deus. Então isso mostra verdadeiramente a necessidade de cada um de nós termos este encontro com Deus. Então não tem tempo, não tem idade, não importa se está servindo a Deus ou está dentro da igreja com os pais ou não. Como você citou, era o Deus dos seus pais, mas você precisava ter o Deus vivo dentro de você, né? E Deus é tão lindo porque Ele dá essa oportunidade no tempo certo.
né? Então, se talvez alguém aí que está nos ouvindo, vai nos ouvir, não teve essa experiência com Deus, saiba que Deus está de braços abertos, pronto para se entregar, pronto para que você se entregue e tenha essa experiência com Ele. Porque isso é sobrenatural, isso é muito diferente. Como a Thaís falou, é uma chave que vira. Exatamente isso, precisa virar essa chave, né? Que bonito a sua história, Thaís, que bonita a história do Luan. E assim, nós tivemos o privilégio, inclusive, de conviver um tempo com os pais deles. Então, a gente fica muito feliz de poder ver eles hoje juntos, né? Porque a gente conhece, eu conheço um pouquinho da história do Jimmy Clay e da Eliane, porque eu ouvi o testemunho dela. A gente caminhou um pouquinho ali com a Claire, com o pastor Valmor, né? Alguns encontros com Deus, trabalhamos juntos, então assim, cultos, nós estávamos ali juntos, então nós vimos realmente esses jovens assim crescendo, né? E hoje ter esse testemunho deles aqui, eles vivendo esse período de casamento, 7 anos já, 2 filhas, gente, é sensacional o que Deus faz, né? Legal. E não saia daí, fique até o final, porque vai acontecer muita coisa ainda. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Isso é bom demais ouvir o testemunho de vocês, essa fala aí. Eu acredito que, como a pastora falou, vai inspirar muitas pessoas, né? Inspira muitas pessoas a ter um posicionamento, né? Vocês são tão jovens, né? Tão jovens, casadinho de novo 7 anos, é novo. Para quem já está com 33 anos de casado, né? E já... Esse tempo de casamento a gente tem de idade, pastor. Exatamente. Mas nós chegamos lá, viu? Amém? Graças a Deus. Que legal, que legal. Mas agora vamos fazer o seguinte, então, pastora, tem mais algum comentário que você quer fazer aí antes de nós entrarmos? Eu quero só dar uma boa noite aqui para Rafa Kenji Nutri. Às vezes fica um pouquinho difícil de entender aqui as palavras, mas é isso aí. Seja bem-vindo aqui com a gente. Que bom que vocês estão aí. E assim, gente, quem tá aí com a gente no YouTube, Facebook, já vai deixando um like, tá? Não espera pro final, porque senão a gente esquece. Então, deixa um like já agora. Você pode comentar, você pode curtir, você pode chamar outras pessoas para estarem aqui com a gente, né? Manda lá o aviãozinho aqui também do Instagram, tá bom? Aqui no Instagram não tem curtida, né? Não tem o joinha, mas tem coraçãozinho que você também pode mandar pra gente saber que você tá aí, tá bom? Manda os coraçõezinhos aí, chove de coração aí, pra gente poder continuar aqui a nossa live. Eu acredito que vocês estão curiosos para saber sobre o que esse casal vai falar, né? Assuntos de finanças, assuntos de relacionamentos. E nós, independente do tempo de casado, gente, sempre temos muito que aprender uns com os outros. Isso que é fantástico, né, naquilo que Deus faz. Porque o cristianismo ele nos leva a isso. A palavra do Senhor se renova todo dia. E como ela se renova, ninguém, né, por mais experiência que teve, pode dizer assim, eu já sei tudo. Não existe isso. Né? O cristão ele está sempre avançando, ele está sempre crescendo. Olha que lindo o que a Thaís falou, né? Depois de casada, ela começou a ter outras experiências com Deus. Né? E hoje, na vida de casada, é muito diferente, né, Thaís? Do tempo em que não era casado. Então, Deus dá novas oportunidades todos os dias. E aqui hoje você tem oportunidade de aprender junto com esse casal aí, Luan e Thaís. Legal. Você viu que ela é bem apresentadora, assim, né? Acho que se a Globo começar a ver isso, eles vão arrumar um programa para ela, né? Aí esse de firmeza. Bom, Luan e Thaís, nós queremos deixar vocês à vontade para falar sobre esse tema, tá? E eu vou deixar vocês falarem, né? Aí o que vocês têm aprendido, o que vocês têm para passar para casais jovens, talvez para casal também já com 30 anos de casado, que precisa aprender muita coisa, que a gente, como a pastora falou, a gente precisa aprender também, tá? Então, a partir de agora é contigo ou com você, na verdade com vocês, né? Não contigo, com vocês, tá bom? E nós estamos aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai perguntar, vamos intervir aí e perguntamos, tá bom? Inclusive, o pessoal pode deixar pergunta aí, tá, gente? Isso. Que eles vão falando. Só deixa eu avisar o pessoal do YouTube, do Facebook ali, que acho que talvez quando eu mudo de tela aqui, para ver como é que tá lá, some a nossa imagem aqui, tá? Mas, assim, eu acredito que agora, daqui para frente, vai começar a ficar aparente aí, tá? Tem mais alguém que entrou lá? O Marquinhos Valentim tá entrando aqui, o Luan citou você aqui, viu, Nê? Isso. Eu chamo ele de Nê, tá, gente? É o nosso filho. Nosso filho mais velho que tá lá em Campo Mourão, 30 anos já. Tá por aqui também, Luan, viu? Seja bem-vindo, Marquinhos. Seja bem-vindo, meu filho. Vamos lá. Bora lá, então? Bora.
Eu vou só fazer um resgate infantil lá em cima. Isso, vai lá. Vai lá. Isso aí. Bom, enquanto isso, eu vou explanando aqui, né? Isso aí. Bom, mas esse tema a gente tem trabalhado já na célula, já algumas células, já que foi um tema que é bem pertinente em relação ao casamento, né? Obviamente, eu comecei, talvez, falando isso daí de uma mensagem que eu tenho muito gravada, assim, né? No qual eu fui pedir a Thaís em namoro, né? Cheguei pro Valmor lá, meu sogro abençoado, e ele fez uma pergunta que me gravou muito, e até hoje eu levo isso como aprendizado, né? Então ele chegou para mim, olhou no meu olho, assim, eu falei, quero, né, namorar com a sua filha, e ele falou assim, ó, Lua, quanto você ganha? Na lata, assim, né? E eu lembro que eu, sei lá, estagiário de odonto, ganhava uns 500, 600, e aquilo me gerou como um susto, né? E talvez isso seja uma grande dificuldade hoje em relação a, não só ao casamento fortemente, mas até o indivíduo não saber falar sobre dinheiro, né? E eu não sabia falar sobre ele, não sabia lidar com ele, não sabia fazer nada com ele, e obviamente se eu não dominava ele me dominava, e se você não domina algo na sua vida, ela vai te dominar como qualquer área nela, né? Mas a gente, obviamente, o pastor lançou algumas perguntas sobre finanças, né? E a gente consegue observar uma coisa muito legal em relação à palavra de Deus, né? E trazendo para um aspecto natural, físico, né? A gente não pode fazer, talvez se fala assim, vou te ensinar a ganhar R$1 milhão, vou te ensinar a ser rico, eu não posso ensinar isso, mas a gente gostaria de falar algo que já nos ensina isso, né? Então, eu já gostaria de ter a liberdade de estar lendo um pequeno versículo, se assim permitir, pastor. Opa! E a palavra declara assim lá em 1 Coríntios 2:9. Toda vida, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Venha que o agora amam, para né? cá. Paulo discorre nesse trecho algo que todos nós queremos alcançar, né? Essas promessas, essas coisas que Deus tem nos dá, mas ao discorrer disso, ele revela que só consegue atingir isso pessoas que conseguem entender, não no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Então, essas promessas, elas são dadas a pessoas espirituais, né? Então, a gente consegue ver muitos homens de Deus, muitas pessoas que vão à igreja, lidando com as finanças, com o dinheiro, de uma forma não espiritual. É possível isso? Sim, é possível. Deus nos deixa essas promessas de prosperidade, de alcançar bem, de alcançar coisas, baseado em alguns princípios que a gente vai estar citando, na verdade, 3, e o primeiro vou deixar com a minha esposa. O que o Luan estava falando, que eu acho que é muito pertinente, né? As pessoas falam assim, não, eu não posso, você não tem como trazer algo físico para uma forma, para o reino espiritual, né? Porque as pessoas entendem que dinheiro é algo físico. Mas as pessoas precisam entender que finanças também é algo espiritual, né? Nós temos o nosso reino físico que nós habitamos e nós temos um mundo espiritual. E tudo que acontece no reino espiritual que reflete no nosso reino físico. Então, as finanças, apesar das pessoas pensarem que é algo físico, ele parte de algo espiritual também, né? E eu acho que isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender, porque elas tentam deixar tudo no reino físico, né? E a gente não tem como entender que é apenas algo físico, algo que é espiritual, né? Partindo para falar sobre finanças, outra coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela tem as respostas para tudo, certo? E o livro de Gênesis, ele marca o início. Então, a gente encontra no livro de Gênesis a base de tudo, certo? Então, a gente vai pegar ali, existe uma lei espiritual de bênçãos, né? Uma bênção universal sobre todas as pessoas. Porque algumas pessoas falam assim, tá,
Mas por que pessoas que, né, não creem em Deus, não têm uma vida espiritual, elas são prósperas? Porque Deus, ele coloca sobre o homem, lá em Gênesis 1:28, uma bênção universal. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Isso, pode ler. Então, Temos bastante tempo, fique à vontade. Gênesis 1:28 fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. E Deus ainda lhes disse, no 29, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Ele continua ali no 30, né? Essa é a bênção universal que está sobre todas as pessoas. Então, há uma bênção universal. Quando o homem peca e cai, além da bênção universal, também é colocado sobre o homem uma maldição universal. Então, há a bênção universal e a maldição universal. A maldição a gente encontra aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você será formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Essa é a maldição universal. Quando Jesus vem, a gente está dando trazer um resumo, né? Quando Jesus vem e morre, ele, para aqueles que aceitam a Jesus, a maldição não tem mais efeito. Né? A maldição é cancelada e a bênção universal está sobre nós. Então, o que significa? Significa que esse suor, você ter que sacrificar a sua família, sacrificar os seus filhos, sacrificar a sua vida em prol do alimento, em prol do seu trabalho, para você obter sustento, essa maldição não está mais sobre nós, certo? Então, por isso que quando há pessoas que trabalham, que se matam, elas vão ter dinheiro? Vão. Essa não é a questão. E até uma pergunta que muitos fazem, assim, né? Poxa, mas eu tô na igreja, como é que o ímpio tá prosperando, né? Eu não. Como é que o cara lá tá trabalhando e eu aqui tô, né, na labuta também, tô acordando cedo, tô fazendo as coisas, e há uma indignação no crente, nesse cristianismo, né? Assim, como pode, né? São esses princípios, né? No qual estão sobre todos, não todos foram ali na figura de Adão, receberam essa promessa. E o avesso também, né? Todos receberam a penitência como maldição, né? O trabalho árduo, né? O suor do seu trabalho, você vai colher aquilo que você tem plantado, né? E quando Jesus vem, ele restaura o original. O original de Deus é restaurado sobre as nossas vidas, que seria a bênção sem suor, a provisão sem o sofrimento e a vida sem sacrifício da sua casa e da sua família. Você não precisa mais sacrificar a sua família em prol da necessidade de comer, de vestir, né? Então, isso tudo é restaurado. E a gente separou aqui, há 3 bases que vão sustentar a nossa vida financeira. 3 bases que Deus determina para que a gente consiga ter digamos, essa vida financeira. Como está no coração de Deus. Isso, essa palavra, estamos completa aqui. Isso é bom, por isso que é bom serem 2, né? Viu só como é que é o negócio? Que é o amor, humildade e honra. E a gente vai começar a falar sobre a parte do amor. Ok. Quando você trabalha para receber algo em troca, quando você trabalha por
Eu trabalho porque, eu trabalho para receber um salário, eu trabalho porque eu quero ser reconhecido pela minha família, eu trabalho porque eu quero... Toda vez que você trabalha em prol de algo, você é escravo daquilo pelo qual você trabalha. Então, tudo aquilo que você ama te domina. Tudo aquilo que você busca vai dominar sobre você. E aquilo que você ama cresce. Aquilo que você ama vai criar dimensão na sua vida. E aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 12, ele fala assim, Jesus falando, né? O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus, ele amava servir. Ele amava trazer às pessoas aquilo que elas estavam precisando. E eu imagino, porque as pessoas elas têm uma visão muito romântica de Jesus, né? Que Jesus está assim, pleno, vou curar, vou fazer... E quando eu penso sobre isso, eu penso que, até teve um pastor que comentou, né, quando eles foram para um lugar onde havia muitas necessidades, assim, e aquilo me marcou. Quando você está num local que ele tinha a cura, ele tinha a provisão, ele tinha o amor, ele tinha tudo aquilo que as pessoas precisavam. Não havia Espírito Santo quando Jesus veio. E as pessoas estavam sedentas. Então, não era assim, Jesus vai curar, não. Eram multidões, as pessoas estavam em cima dele. As pessoas, eu tenho certeza assim, meu Deus, Jesus está naquela casa. Jesus estava comendo. As pessoas entravam desesperadas, por favor, Jesus, eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor cure meu filho, eu preciso... Então, as pessoas, elas estavam desesperadas atrás de Jesus, né? Não era assim, então, Jesus, eu tenho certeza que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus ele tinha cansaço, e ele dedicava a vida dele em prol de servir as pessoas. E quando ele fazia isso, ele fazia em amor. Ele fazia sem esperar que ninguém reconhecesse isso, ele fazia sem esperar um obrigado, ele não esperava nada em troca, porque ele fazia por amor. E a única maneira de ter esse amor que não espera nada em troca, é o amor de Deus. Né? Por isso que nós temos que buscar nele esse amor, porque o nosso amor humano e falho, ele sempre vai esperar algo em troca. Porque o nosso amor humano, ele é um amor egoísta. Puxa, eu fiz isso para a pessoa, nossa, mas ela não retribuiu, nossa, nem obrigada. Isso tudo é amor humano. Se você estava esperando algo em troca, se você estava esperando reconhecimento, você não fez em amor. Porque esse amor genuíno é o amor vindo de Cristo. E quando você entende esse amor, né? Eu gosto muito de uma pergunta. Eu chego assim para as pessoas, né? No qual já me fizeram também, e falo assim: Luan ou fulano, qual que é tua fonte de renda, né? A pessoa fala assim: eu sou dentista. Daí, né? Quando fui questionado, daí a pessoa falou para mim: não. Eu falei: não, como não? Eu trabalho, meu recurso vem da minha profissão. E hoje eu tomo isso para minha vida, né? Se eu questionar você qual é a sua fonte de renda e você responder a tua profissão, desculpa, hoje eu gostaria que isso fossem chaves ali mudadas, né? Nas nossas vidas, reeditadas. Não, a nossa fonte de renda é a pessoa de Cristo. Então, quando a gente entende desse amor que a Thaís acabou de explanar de Cristo, a gente entende que as promessas dele em amor nos alcançam em todas as áreas, né? Então, o que amor tem a ver com finanças? Tudo. Porque hoje você pega a tua vida, boa parte dela, ela é em prol do trabalho. Agora, se você vai ao seu trabalho buscando o salário, o interesse, ou ficar milionário, eu não estou falando que ficar milionário é errado, não, isso é bênção de Deus e que aconteça na sua vida, na minha vida, mas a gente possa entender que se a gente está fazendo algo por interesse, a gente está fazendo algo de uma maneira errada. Porque o Evangelho não prega que nós devemos fazer algo por interesse próprio, mas a gente deve fazer algo por interesse de todos, né? Do nosso próximo, né? E o amor, ele não deve buscar os próprios interesses. Então, se torna difícil, talvez, essa palavra, mas ela tem que ser presente em nossas vidas.
muitas vezes fala assim, puxa vida, e trabalhar de novo. Meu Deus do céu. Terça-feira ainda, chovendo, Curitiba, vou ter que acordar, né? Então, tudo isso vira algo penoso quando a gente não entende que a gente deve fazer as coisas em amor, né? Fazer as coisas em amor é entender que estamos fazendo as coisas para Deus. A palavra de Deus declara no Novo Testamento, né? Não vou me fugir o versículo, se o pastor lembrar aí, mas a palavra declara que nós devemos fazer tudo para como se fosse para Deus. E exercer o nosso trabalho, a nossa função no aspecto ali de vocação, né, seja feito em amor, né? Quando não fazemos em amor, nos tornamos escravos do nosso trabalho, né? Então, eu ontem estava comentando com um colega meu, né, ele falando assim, puxa, estão me chamando para outro trabalho, mas eu não vou porque, por mais que a minha vocação, eu sei que eu sei isso, mas hoje eu preciso de um salário maior. Escravo do dinheiro, né? Falei, cara, você está escravo do dinheiro? Não, vai que Deus vai te honrar nisso. Porque se a gente não entende, a gente olha para a palavra e vê que a raiz dos males é esse, né? É o amor ao dinheiro, o apego às coisas. Quando a gente não confia em Deus, a gente se agarra naquilo que hoje no mundo é a maior moeda de comércio, né? Então, hoje no mundo, o dinheiro compra momentos de satisfação. Hoje no mundo o dinheiro compra status, compra amizade, compra tudo. Então até a palavra declara, né, que hoje o mundo tem dois senhores, né? O nosso Deus e Mamon, né? Ou seja, o dinheiro, esse apego. Então a gente entra, a primeira coisa falando sobre amor, para que a gente precisa entender princípios básicos dentro na figura de Deus. Você não precisa de dinheiro. Isso daí o meu amigo Rafael Camila adora essas frases, assim, né? Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Você não precisa de provisão. Você não precisa de uma saúde melhor. Você não precisa dessas coisas que talvez você está se empenhando em buscar, né? Você precisa, e nós precisamos entender essa primeira chave. Entender do amor de Deus. Porque quando a gente entende que esse amor ele é suficiente, a gente entende que o nosso trabalho ele não é mais penoso. A gente exerce ele em amor. É aquela história, então, né? Tocou a musiquinha do Fantástico no domingo, o camarada não tem que ficar, ai, amanhã é segunda-feira, vou ter que ir lá aguentar meu chefe, aguentar aquele povo. Não, não é. Ele está indo por um propósito, né? Fazer tudo para a glória de Deus, exatamente. E olha só, né, eu comentei até na célula, pastor, você pega talvez uma linha de vida aí, né, o cara chega lá com 50 anos, quantas horas ele investiu no trabalho, quantas horas ele fez isso, se ele fez amargamente, ele simplesmente perdeu a vida dele fazendo algo, correu atrás do vento. Então, quando eu falo, né, que a gente deve amar e acordar cada dia, né, amar fazer isso, né, entender que aquilo é simplesmente para a glória de Deus. Então, hoje eu tenho o privilégio de ser um dentista, mas eu amo quando eu, muitas vezes, não atendo. Muitas vezes a pessoa vai ali, a gente fica conversando, e quantas vezes eu glorifico a Deus, assim, porque eu vejo que a pessoa sai ali chorando, não de dor, às vezes sim, né? Mas às vezes chorando porque ali foi tocado, recebeu uma palavra ou algo ali. Então eu costumo falar da gente entender dentro da nossa profissão algo a mais além dessa perspectiva de dinheiro, né? Então, o primeiro ponto que a gente queria trazer é esse, é sobre o amor de Cristo, ele supre todas as coisas, né? E é muito profundo quando Jesus fala assim, amem aos outros como eu os amei. Né? Jesus fala, quando ele fala isso, ele quer dizer, e às vezes a gente acha, né, que a gente está amando as pessoas, daí quando a gente para realmente analisar, né, daí quando a gente fala isso, a gente quer dizer que a gente tem que amar a comunhão. Amar estar entre irmãos, né? Amar aquilo que Cristo amava, as pessoas, né? Amar as pessoas nos faz querer servi-las. Uau, que legal. Né? Porque se eu amar as pessoas, eu vou ter prazer em exercer o meu trabalho, porque eu estou facilitando a vida de alguém.
né? Estou fazendo algo por alguém porque eu amo essas pessoas, independente de quem elas sejam, independente do que elas fazem. O meu amor independe da atitude das pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Ame aquilo que o tempo não gasta. Ame aquilo que não acaba. Não ame carros, não ame casa, não ame coisas. Ame as pessoas, né? E amar e servir as pessoas, não dominá-las, né? Hoje a gente vê numa linha de que as pessoas têm tentado dominar umas sobre as outras. E amor não fala sobre isso, né? Amor fala sobre amar e servir as pessoas o quanto for necessário. Então, quando Cristo fala assim, ame as pessoas como eu as amei, é muito profundo. Legal. Deixa eu só fazer um adendo aqui nessa pegada do trabalho aí, né? Não sei se encaixa, mas se encaixar, se não se encaixar, vocês me corrigem. A concepção de trabalho, né? Por isso que eu falei do domingo, toca lá a musiquinha do Fantástico, o cara fica doido, não quer ir para o trabalho, porque ele sabe porque ele não tem um propósito e ele separou algumas situações, né? Trabalho e, digamos, a vida dele. Então, o trabalho para ele é uma vida secular, né? Eu tive um professor na escola de liderança lá em Campinas, que ele dizia assim, você, durante o final de semana, você vai para a igreja e você trabalha para Deus. E durante a semana você trabalha para o capeta. É isso? Porque dissocia, muitas vezes as pessoas dissociam o trabalho, o dentista, a arquiteta, o médico, de como se fosse secular, né? Digamos, é um secular. Não, o trabalho que cada um de vocês, cada um de nós exerce, digamos, eu sou pastor e a pastora, né? Nós estamos aqui cuidando de um rebanho, né? Nós estamos exercendo um ofício, um trabalho. Mas o Luan e a Thaís, eles também estão trabalhando com um propósito divino, né? Então, talvez essa dissociação que se fez, talvez antes da reforma, né? Reforma protestante, ou, aliás, depois da reforma, sei lá onde que entrou essa parte. O Rafael Camilo aí deve saber bem sobre isso daí, né? Dos puritanos aí. Então, muitas vezes é isso que acontece, a pessoa dissocia, mas o trabalho dentista é espiritual, o trabalho arquiteto é espiritual, por quê? Porque você está fazendo ali, não para o homem, não só para ganhar o dinheiro, mas assim, é um propósito de vida que Deus colocou. Por isso que a Bíblia ela fala, e é clara nesse sentido de que tudo que você fizer, né, você tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus, né? Ou um arquiteto, um Uber, um vendedor, um cristão que ele está inserido no meio cristão, ele está fazendo aquilo ali para a glória de Deus. Então, não sei se encaixa aí naquilo que vocês estão falando de trabalho. Eu tive um médico que ele falou assim, que o obstetra, né, ele falou que quando ele começou, né, ai Deus, tal, daí ele pensou assim, não, eu vou largar a medicina, eu vou virar pastor, e daí um dia Deus ministrou algo para ele, falou assim, não, o seu ministério é ser médico, esse é o seu ministério, né, as pessoas entendem que ministério é tudo voltado à igreja, né? Mas quando você entende que ser arquiteta faz parte do ministério que Deus colocou na minha mão, né? Então você entende que isso é uma extensão do que você é, né? Você não é alguém fim de semana e alguém durante a semana, né? Eu falo isso porque às vezes as pessoas acham que a gente romantiza, né, algumas coisas. Mas assim, eu já fui a pessoa que já chorou quando ouviu a música do Fantástico, porque para pernas era algo terrível, entendeu? Então, eu já fui essa pessoa que eu via o meu trabalho como um peso e eu falava assim, não acredito que a minha semana vai começar e que eu vou ter que trabalhar. Né? E aquilo era um peso para mim, aquilo era algo muito difícil. E aí entra, pastor, também duas opostos bem legais, né? Um do religioso e a parte do espiritual, né? Então, elas são muito semelhantes, são muito parecidas, né? Mas a diferença é que o religioso, ele faz as coisas para a igreja, para o homem, para as pessoas, para si.
E o espiritual, ele faz as coisas senão para Deus, né? Sim. Então, nós somos chamados hoje a ser pessoas espirituais, né? Nós somos chamados ali, eu abri falando sobre Paulo, falando, né, sobre aquelas bênçãos que iam ser derramadas, mas seriam somente aqueles que entendem o seu posicionamento espiritual, né? A palavra fala que o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Então, nós devemos ser espirituais para nós acessarmos essas coisas e trazermos a existência às nossas vidas, né? Quando a gente dá acorda pela manhã, né? A gente escutou um pastor que ele falou assim, você ganha ou perde o seu dia quando você acorda aí. Se você acorda e fala assim, puxa, que dia chuvoso, tem que trabalhar hoje, tem aquele paciente chato, tem aquele cliente ruim, puxa, meu patrão é ruim, puxa, meu salário está atrasado, ali você já perdeu o seu dia, né? Agora, quando você entende do seu poder espiritual que Deus capacitou você de ter, você consegue declarar palavras de vida, né? Então, você já traz existência àquilo que está nos céus, que não são palavras de morte, nem maldição, nem de desânimo, mas já declara, nossa, que bênção, vai dar tudo certo. E é uma coisa que eu trago muito existência aqui em casa, né? Por mais das circunstâncias, porque se a gente habituar a nossa vida nas circunstâncias, a gente vai ser sempre um escravo delas, né? Mas quando a gente chama a existência daquilo que nós cremos, daquilo que nós declaramos, então eu não sou um dentista, a Thaís não é uma arquiteta, né? Essa é a nossa função, mas antes de qualquer coisa, estamos aqui, né, para sermos alvo do amor de Deus. E passar isso. O Marquinhos fez um comentário ali, Luan. Falou assim, ó, o Luan faz os pacientes dele quererem ver Deus antecipadamente. O Luan, para quem não sabe, é o meu dentista favorito, né? Tem me abençoado demais ali. E a Thaís era para ser a nossa arquiteta favorita, né? Se nós estivéssemos lá em Campo Mourão. Mas ainda pode ser, pastor. Ainda pode ser, também. Tem muita coisa para fazer aí na quinta. Verdade. Muita coisa para fazer ainda. Mas olha que interessante vocês falando isso, né? Lembrei de mais uma coisa. Acho que teve um sapateiro que se converteu no tempo de Martim Lutero. Você conhece essa história? Se converteu e daí ele chega pro Martim Lutero e que ele queria saber como é que ele poderia servir melhor a Deus. Pô, me converti, e daí como é que eu vou me servir melhor a Deus, né? E o que Martim Lutero falou para ele? Fala aí. Lembra? Nessa eu não lembro. Não lembra? Martim Lutero disse para ele assim, olha, você quer servir a Deus? Então você faça sapatos bons, venda por um preço justo e abençoe as pessoas, você vai estar servindo a Deus, né? É a ideia de repente, a ideia de você estar servindo a Deus com aquilo que você faz, né? Você, o Luan, a Thaís, né? O Luan tem me abençoado ali. Quantas pessoas não vão ali que você tem abençoado, você tem trabalhado, feito um trabalho certo, um trabalho justo, né? E tá fazendo a obra de Deus. E a igreja lá, o final de semana, aquele dia que é o suprassumo de tudo isso daí, que é o momento da comunhão, o momento de estar junto, o momento de ali servir melhor o próximo, né? Isso é legal também. E é muito lindo, né, gente, porque vocês estão falando de habilidades que o próprio Deus colocou. Então, foram habilidades que ele deu para quê? Exatamente para servir ao próximo. Né? Porque se não tivesse outras pessoas, não existiria o arquiteto, o dentista, ou até pastores. Para quê se não tem outras pessoas? Né? Então, tudo tem a ver com isso, né? Tudo tem a ver com ele, com o amor dele, com as habilidades que ele colocou sobre cada um de nós. Então, realmente, em tudo, estamos servindo ao Senhor. Né? Que bonito isso, vocês falando deste amor relacionado à vida financeira. Né? Esse entendimento é muito importante. Amém. E já dando continuidade para ter o engajamento aí, pastor, se você observa, né, o oposto do amor. Qual é o oposto do amor, amor? O ódio, não é? O oposto? Quase, pastor. Quase. Então fala aí. E eu até joguei para a Thaís, porque na célula eu falei, e daí ela falou certo. Eu falei, não, amor. Por isso que eu falei. Mas ela falou certo, né? O oposto do amor é o egoísmo. Certo, amor? Então, veja assim que a palavra de Deus declara que o amor, né, ele busca ali ajudar ao próximo a estar, né, aos interesses do outro, né? Então, o oposto do amor é o egoísmo. É quando você busca, né, somente sanar ou fazer as coisas
para si próprio, né? Sabe, uma coisa que eu tenho visto hoje, né, no mundo, que é uma coisa que mais me preocupa, porque essa ideia não, primeiro eu tenho que estar bem, depois eu vou ajudar os outros, né? Ou se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar, né? Então essa visão do mundo, ela tem se tornado cada dia mais egoísta, e as pessoas têm falado isso como se isso fosse correto, como se isso fosse certo, né? E daí me assusta. E se torna um parâmetro, né, quando a pessoa não entende. Então, a gente gostaria que você entendesse dessa maneira. A gente está criando uma linha de pensamento, né? Então, a gente começou falando ali, abriu falando sobre amor, né? Então, a gente agora vai falar de um momento onde nós precisamos entender na situação financeira, em nossas vidas, para atingirmos aquilo, o propósito que Deus tem, e é sobre humildade, né? Então, para falar sobre humildade, a gente queria falar um pouco falando sobre algo que anda de mãos dadas com o egoísmo, né? Que se não é o orgulho, né? Então, a gente falou que quando você trabalha para si, você vai atingir esse egoísmo. Então, de uma forma sutil, e eu gosto que o orgulho hoje, ele tem derrubado homens extraordinários. Eu não vou me lembrar o nome do pregador, né? Mas eu estava escutando esses dias o pastor Piragini na rádio, sempre que eu estou indo levar as crianças, e ele falou sobre esse pregador, né? Que diz que ele foi subir para pegar centenas de pessoas, né, milhares de pessoas, e daí ele veio com orgulho, ele falou assim, no coração dele, ele falou assim, nossa, como eu sou bom. Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. E daí, né, o Piragini comentando, eu não vou lembrar o nome do pastor, mas é uma história verídica, ele até conta o testemunho dele, depois eu fui buscar, não estou lembrado só o nome dele. E disse que esse pastor caiu feito um raio, assim, se envolveu adultério em coisas pesadíssimas, e hoje ele voltou, né, aos caminhos e tal, e ele falou sobre isso, que ele se perdeu quando ele declarou essas palavras, né? Então, declarando a questão do orgulho, é achar que tudo que tem foi conquista minha, foi mérito meu, né? Agora, quando a gente entende sobre a humildade, que a gente queria tratar nesse momento, é você saber que tudo que você tem provém de um Deus Criador. Uau, legal. E não tem como uma pessoa espiritual não ser humilde. Porque se nós nos tornamos espirituais, nós entendemos que nada vem do nosso esforço, do nosso mérito, e ele bate longe quando alguém elogia, né? Quando alguém faz, eu tenho cuidado, né? Eu gosto de uma citação de Spurgeon, né? A gente que às vezes está pregando, Spurgeon diz que uma vez desceu do púlpito, né? E veio logo alguém e falou assim, nossa, pastor, que palavra boa. Aí Spurgeon olhou para ele e falou assim, irmão, você está atrasado. Quando eu fechei a Bíblia, o diabo já falou isso para mim. Então, é extraordinário, né, como somos tentados a parte do orgulho, a parte de soberba, né, que tanto toca nas nossas vidas em aspectos ali tão íntimos, muitas vezes, né, e anda ali na vaidade absurdamente em relação ao dinheiro, né, e Deus, e Jesus na figura de Cristo mostra uma figura tão humilde, né? E eu até anotei lá, eu não vou ler, senão fica muito extenso, mas em João 13:3, quando ali os discípulos estão questionando quem vai ser maior, quem vai sentar do lado da direita, da esquerda, e ele simplesmente pega suas vestes e começa a lavar os pés dos discípulos, né? E daí Pedro, todo aquele jeitão dele, fala assim, não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Daí ele fala assim, é bom, quem já está lavado, já está remido em Cristo, só pode lavar os pés, né? Porque ele questiona, fala assim, não, então me lave por inteiro. Então Pedro sempre tentando controlar aqueles ânimos que ele tinha, né? E Jesus sempre numa humildade, né? Trazendo a existência que nós precisamos entender, né? Então, isso nos torna, a humildade, ela caminha com um aspecto de gratidão a Deus, né? Porque você entende ali que não é nada que provém de mim, tudo provém dele. Jesus fala isso, né? Toda boa dádiva provém dos pais das luzes, né? Então, se vê na figura de Cristo sempre apontando para Deus, né? Então, não podemos nos erroneamente assumir qualquer qualidade, seja no aspecto de profissional ou espiritual, devemos reconhecer isso
no aspecto de, não provém de mim, não tem nada de bom que possa vir do Luan. Mas lá aí, Luan, como é que você faz tudo as coisas boas? Por que isso? Porque eu entendo que em amor eu exerço isso, adorando a Deus em tudo que eu faço, exercendo essa humildade, porque nada provém de mim, alcançando coisas que somente Cristo pode alcançar, e assim é o segundo ponto que a gente queria trabalhar. Tudo vem dele. Tudo vem dele, tudo é por ele, para ele, são todas as coisas, né? A gente gosta dessa explanação sobre gratidão, né? Porque é muito interessante. Quando você recebe algo, por exemplo, do seu DR, esse marcador para o Luan, ele só vai receber e tomar posse disso quando ele for grato. Muito obrigado, amor. Senão ele não vai receber. Então, quando você recebe algo, a partir do momento que você não é grato, quando você não tem uma gratidão a Deus, quando você acha que é tudo teu, não é teu. E na figura de Cristo, né, quando chegam ali com os pães e os peixes, né, aquela multiplicação, ela só vem depois, no qual ele pega e dá graças, né. Então aí entra um ponto muito legal, né, muitas vezes as pessoas querem prosperar, querem enriquecer, querem aumentar suas tendas, sendo que ela não é nem grata pelo que ela tem, né. Então, isso é um aspecto contra a humildade, né? Porque quando você é humilde de coração, você entende que, meu Deus, como Deus é maravilhoso, Ele deu essa esposa para mim, não tem como eu não amar ela, não tem. Ela às vezes briga, mas, meu Deus, obrigado por isso. Só de vez em quando. Olha o aspecto espiritual quando a gente entende sobre todas as coisas, né? Seja do carro que você tem, seja de todas as posses, de todos aquilo que nos alcança, né? No amor de Deus nós recebemos e humildemente nós só podemos ser gratos e agradecemos a Deus honrando e exercendo essa boa administração em relação a tudo que Deus pode nos dar, né? E sobre essa questão tanto do amor quanto da gratidão, né? Eu vejo que Deus, ele tá muito mais interessado. Eles falam assim, então tá bom, então eu vou ser grato, daí Deus vai me prosperar, porque eu sou uma pessoa grata, né? Mas Deus, ele tá muito mais preocupado com a intencionalidade do nosso coração do que efetivamente com as atitudes, né? Porque alguém pode fazer algo que aos nossos olhos é bom, é bonito, é legal, mas Deus conhece a intenção do coração dessa pessoa, né? E Deus está muito mais preocupado com a intenção do coração, com o que essa pessoa está fazendo, do que efetivamente com a atitude em si, né? Então, que a gente procure fazer as coisas com a intenção correta do nosso coração, né? Não ser grato apenas por eu vou ser grato, que daí Deus vai me prosperar. Como se ele não soubesse, né, o que vai dentro do nosso interior, né? Exatamente. Né? Porque aos outros, as pessoas podem enganar, né? Sim. Mas a Deus não tem como você enganar, você, né? Sim. Dar uma enganada a Deus. Até tem a que a gente esqueceu até de colocar uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Que é qual é a função do dinheiro na vida do cristão, né? Qual que é a função efetiva do dinheiro? O primeiro ponto a prioridade é exaltar a Deus. A segunda é abençoar pessoas. A terceira é nos abençoar. E o quarto é destruir as obras do diabo. Então essas são as funções do dinheiro que a gente tinha até esquecido de falar, que estava passando. Legal. Só fazendo um comentário nessa questão da gratidão, da humildade, né? Também é interessante a gente entender isso, né? O que vocês estão falando, porque quando eu entendo que nada é meu, né? Que tudo é dele, é tudo ele que me dá. Se eu estou de pé hoje é porque ele me deu saúde, ele me deu o ar para respirar, ele me deu os lugares onde eu estou, tudo que eu tenho, tudo que nós temos é dele. Muitas vezes as pessoas elas se prendem, né, em relação ao dinheiro, às finanças, e elas não conseguem abençoar nem a obra de Deus, como você colocou ali, né,
nem a própria família e nem o próximo, porque ela está apegada àquilo e ela não é uma pessoa que tem esse entendimento de humildade, de entender, né, de que aquilo provém para ela, tudo aquilo está sendo colocado na mão dela, porque Deus tem dado a ela as condições e o fôlego, tudo para adquirir aquilo. É Deus que está abençoando ela para ela poder repartir, né? E muitas vezes a pessoa não consegue. Então, vejo isso como uma certa, e eu entendo como uma certa ingratidão do coração do ser humano, né? Poxa, Deus me deu tanto e eu não só estou pensando em mim, um egoísmo, né? Só estou pensando em mim. Mas eu acho que isso está muito voltado à falta de humildade, porque eu não consigo dar ao outro simplesmente porque eu acho que fui eu que conquistei. Então eu acho que eu tenho que desfrutar disso. Porque foi eu que conquistei, afinal de contas foi com o meu trabalho, foi com o meu suor, foi com o meu, entendeu? Então, esse não conseguir dar é porque você pensa assim, tá, mas quando que eu vou ter de volta? Porque afinal de contas foi eu que conquistei. Então é meu, Exatamente. Né? Então Isso, vamos aproveitar e dar uma olhadinha se tem alguma pergunta, vamos, algum comentário. Vamos. Dá uma olhada para nós lá, Esther. Eu quero dar uma boa noite aqui dá uma olhada também se tem para alguma perguntinha lá. Gabriela Piper, que entrou aqui também pelo Instagram. Ô, Gabriela. Seja bem-vindo. E aqui o Renan deixou registrado, pastor Lau. Pastor, mesmo que você desligue o áudio no YouTube, tá dando para escutar. Isso aí, é que eu estou desligando no Meet, eu estou esquecendo de desligar quando eu quero falar no OBS. E aí eles ouviram. Mas aí depois alguém fala. E eles ouviram aí a nossa bronca aqui com a Esther e tudo mais. Aqui. Tá? Mas é tudo tranquilo, viu, gente? É só as broncas assim que a gente tem que dar de vez em quando, mas tá tudo certo. Tá certo. Tem algum comentário lá? Tem nada lá, Esther? Não tem nada. Então vamos lá. Mas o pessoal tá lá, né? Continue aí, gente. Vamos ver ali quantos que nós estamos ali. Vamos ver, só um pouquinho. Vamos um pouquinho aí, gente. Aqui tinha que ter desligado ali, viu? Olha lá. Tá. O pessoal comentou lá do vídeo, né? Que voltou. Tá, isso, deve ficar ali. Nós estamos aí com o Christian colocou uma galera. A Anne Lacerda. Já estamos com 1 milhão de pessoas já, pastor? Rapaz, quase 8 milhões. Bênção de Deus. Mas lembrando, gente, que essa live fica gravada. Tá? Isso. Então, às vezes ao vivo, né, as pessoas não conseguem, mas depois a gente pode alcançar muito mais pessoas aí. Legal. Bora lá então. Vocês falaram 2 pontos. Isso? A gente falou sobre amor e humildade, né? Isso. E é legal que a gente imagine isso como uma escada, realmente, né? Ele é uma base porque eu não tenho como ser humilde se eu não tiver amor. Né? O terceiro degrau é a honra. Então, antes da honra vem a humildade, antes da humildade vem o amor. Então, elas são bases fundamentais, né? Não tenho como dizer assim, eu sou humilde, mas eu ainda não aprendi a amar as pessoas. Não, eu só vou conseguir ser humilde verdadeiramente no espírito quando eu tiver aprendido a amar as pessoas, né? Legal. Maravilha. Vem mais alguém lá, pastor. Chegou mais alguém lá. Isso aí. Deixa eu ver se eu leio. Alves Construção tá aí com a gente. Alves. Isso aí. Acho que é o Fabiano, não é? Lá do Fabiano lá. Que bênção. Seja bem-vindo. Estamos aí na live falando sobre relacionamento e finanças. E aqui tá o Luan e a Thaís, né, dando uma aula pra gente aí relacionada a finanças, né, de uma forma espiritual, né, dizendo que não separa finanças, não separa o dinheiro da vida espiritual. Todos caminham juntos, né, e todos são para a glória do nosso Deus. Gente, fique à vontade, então, podem continuar aí. Qual é o terceiro ponto que nós vamos aprender aí? O terceiro ponto é a honra. A honra, isso. A honra, ela é estimar, dar glória, dar reverência, certo? Deixa eu deixar aqui isso como... A gente precisa entender que Deus, ele tem prazer em nos abençoar, né? Deus quer nos abençoar.
É um desejo do coração dele, né? Porque às vezes as pessoas ficam tipo, meu Deus, parece que Deus não quer me abençoar. Ele quer nos abençoar, mas existem ali princípios e valores, né? A gente está falando sobre agora amor, humildade e honra, né? O valor, a honra, ela é um valor, né? Nós temos princípios e valores. Princípios são um conjunto de normas universais, né? E o valor eles são adquiridos, são guias de comportamento do indivíduo, mas que são coisas que nós aprendemos, né? Ao decorrer da nossa vida, através do ensinamento do Espírito Santo, principalmente. E a Bíblia, ela fala sobre a cultura da honra. Então, o que a Bíblia nos orienta? Ela nos orienta a honrar a Deus, primeiramente, em seguida a honrar os pais, em terceiro aos membros do corpo de Cristo, e em quarto aos que fazem o bem, né? E a gente estava falando ali sobre nós recebemos através da gratidão, né? Então, nós só recebemos algo quando nós somos gratos por ela. E nós só conseguimms dar algo através da honra. E é o que isso, como a Thais falou, uma escada, né? Hoje a gente vê jovens ali, né, não se submetendo à questão de honras, a princípios de pais, de pastores, de seja qualquer for autoridade, simplesmente por... E é uma honra, ela é algo, deve ser tão natural no aspecto espiritual, no entendimento, né? E olha só como ela vem no valor. Você pega ali o povo judeu, né? Como tem um princípio de honra entre eles tão forte, né? Isso se torna um pouco triste, digamos assim, porque você pega hoje a juventude, né? Até pessoas mais velhas ainda não conseguem honrar porque não são humildes, né? Tem aquele orgulho, não, como é que eu vou lá, né? A pessoa lá me repreendeu. Poxa, como é que eu vou honrar, né? E daí gera aqueles assuntos, né, de eclesiásticos absurdos, né? E da igreja porque o pastor fez isso, o irmão fez aquilo, né? Então, ao honrar um pastor, muitas vezes não é você ir lá dar um carro para ele, é você honrar estando ali no culto com ele, estando caminhado, participando da Santa Ceia, e você entendendo isso, que você já honrou ali dois, né? Você pensa que talvez você está honrando o pastor, mas você está honrando a Deus, você está na casa dele, né? Você está ali em comunhão, porque você entende humildade e gratidão. Puxa, estou cansado. Nossa, você está cansado, você não está amando o teu propósito, né? Puxa, se eu não consigo ir no culto, porque... Não, você não está entendendo a gratidão que você precisa ter ali, né? Então, eu vejo assim que a vida espiritual, ela é muito mais leve do que hoje muitas pessoas se encontram, né? Hoje as pessoas não conseguem amar esse daí, né? E uma observação, né, que eu esqueci de falar, mas lembrei agora, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu busco amor, eu busco ser humilde, né? Eu busco honrar, mas ainda eu não consigo atingir essa prosperidade, né? E daí, dentro da palavra de Deus, a gente observa, né, diversos ensinamentos que trazem respostas para tudo. Como a Thais falou, a Bíblia tem resposta para tudo, né? E uma resposta no qual ela acalma, digamos assim, aquela mente ansiosa em alcançar a prosperidade ou aquilo que você busca, é simplesmente aquela história bíblica onde Jesus chega para curar o cego, né? Então, ele poderia ali, como ele é um Deus sublime, poderoso, ele podia falar assim, seja curado. Não, ele vai lá e gospe ao chão, esfrega no barro, coloca nos olhos daquele cego e fala assim, irmão, vai andando até me fugiu o nome. Vai andando até o tanque de Betesda lá e lava os seus olhos e você vai ser curado. Numa analogia para, né, você ler a Bíblia, você sabe que Jesus poderia muito bem ter curado ele naquele momento. E daí há uma trajetória legal, né? Ele teve que andar do lugar onde Jesus ministrou ele até o tanque de Betesda. E alguns estudiosos declaram que esse trajeto ele tem 2 km. 1,8 km, a minha esposa é muito mais exata do que eu, né? Mas eu imagino só, né? Esse homem andou com cuspe e barro no olho por 1,8 quilômetros até chegar e lavar seus olhos. Ele andou com aquela promessa que ele havia recebido de Jesus. A nossa vida financeira seria assim. A gente recebe uma promessa aqui, nesse trajeto aqui que você está aqui. Então você vai ter que dar passos em fé,
trabalhar em amor, ser grato, ser humilde, para quando você chegar, lavar os seus olhos e atingir aquela promessa que você recebeu lá atrás de Cristo, você entender que muitas vezes essa jornada ela é necessária para aprimoramento, para você aprender a amar mais, para você aprender a ser grato, para você aprender a ser humilde e, acima de tudo, para você aprender sobre honra, né? E o aspecto de honra em Cristo, amor, se eu falar demais, você me cutuca. O aspecto de Cristo, assim, eu vi uma analogia fantástica, né? No qual é um aniversário, vou ser mais ilustrativo. A Thaís fez um aniversário para mim surpresa. Fez um bolo espetacular. Acabado de casar. Fez coisas ali, né? Tudo, né? Então, aí o que acontece? Fez um bolo para mim e eu vou lá e corto o primeiro pedaço de bolo. E daí a Thaís planejou tudo, eu vou lá e vou honrar ela. Porém, eu despercebidamente dou o primeiro pedaço de bolo para a minha mãe ou para uma pessoa qualquer, uma suposição, né? Rapaz, tá Quando teve a feito. atitude da Thaís, ia falar assim, não acredito. Tá E feito a daí, encrenca. e daí, estou fazendo uma analogia, viu, pessoal? E daí eu percebo que a Thaís está triste e falo assim, ó, puxa, amor, mas pegue todo o resto do bolo para você. Ia resolver a situação? Não, né? Forma alguma. Então, no aspecto de honra para Cristo, a gente precisa entender que o primeiro pedaço de bolo sempre precisa ser da pessoa que você mais quer honrar na sua vida, que é Cristo. Legal. E olha só como isso é fantástico, quando Deus conhece o coração, né? Situação de Abel e Caim, né? Quer falar? Até eu ia falar, quando o Lô estava falando lá do cego com o barro noivo, eu imagino que ele andou lá quase 2 quilômetros com o barro, né? E daí eu fico imaginando ele andando e ele olha falando, não é possível que ele tá vendo esse louco. Já é cara suja. Cego, olha lá. Não, você não tá falando sério que você vai andar, né? Você vai Então, acreditar tanto de nesse... pessoas que falam pra você, né, desistir daquilo que Deus colocou no teu coração, ou daquele propósito, ou dizendo pra você, não vai acontecer. Isso é conversa. Acho que é coisa da tua cabeça, né? Então, às vezes a gente se coloca no lugar do cego pensando assim, não, eu vou chegar lá. Deus me deu uma promessa e eu confio nessa promessa. Eu não confio no que os outros estão falando, né? Porque os meus olhos, apesar de eu não enxergar, estão fixos em Jesus. E voltando aqui que o Lô estava falando, né? Em Gênesis 4, capítulo 4, do versículo 3 ao 7, eu vou ler rapidinho, só para não, né, ficar muito cansativo, mas aqui eu acho que é uma passagem bem importante. Ela fala assim, Gênesis capítulo 4, do versículo 3 a 7. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A maior pergunta é, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Por quê? Eu falo, cara. Só falar se quiser. Estamos esperando. Estamos esperando. E é uma pergunta no qual a gente fica pensativo, né? E nos faz entender alguns princípios bíblicos e trazendo para a área financeira também extremamente valoroso, né? Quando você entende, Deus, ele é um Deus que não tem honra, ele é honra, né? Então isso faz parte do caráter dele, né? Então, quando você entende uma pessoa com honra, ela nunca vai compactuar com algo errado. E olha o aspecto de honra, né? Toda vez que você recebe algo ali, honrosamente, você vai retribuir isso, né? Por mais que a pessoa não espera. E a figura de Deus, ela se tem assim. Se ela recebesse
aquilo no qual Caim lhe trouxe, ele teria que receber e teria que retribuir, e teria que abençoar aquilo, né? Ainda no Velho Testamento era muito relevante essa figura do sacrifício, da oferta em si, né? Mas a palavra é extraordinária porque ela fala assim, né? No versículo ali, a Thaís leu, né? Então Jesus, ele rejeita Caim e a sua oferta, né? Então, entenda que antes da oferta de qualquer pessoa, vem a pessoa, né? Então, isso também dá uma visão muito forte em relação à nossa vida com Deus, né? Porque existem algumas coisas que nós estamos dando para Deus que Ele não aceita, né? Um tópico bem importante, né? Nem tudo que você faz para Deus, Ele recebe. Uhum. Porque a gente acha assim, não, mas eu fiz, quem disse que Deus recebeu? Isso é tão bíblico, né? Porque a palavra de Deus declara, né? Nossa, mas eu preguei, eu fiz multidões. E Jesus, em amor, né? Deus, em amor, ele só se afasta de mim porque eu não te conheço. Então, olha só, Deus conhecendo o coração de Caim, mas o coração de Abel, né? E daí é um coração fantástico no qual Caim se dá ao texto. Ele fala assim, né? Júnior Bordão assistindo Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Uhum. Porque, primeiramente, Deus rejeita Caim, ele fala assim, então, Deus rejeitou a Caim e, consequentemente, sua oferta. Né? A gente vê alguns aspectos da vida da oferta de Caim, né? Aqui no texto, quando ele vai falar da oferta de Caim, ele fala assim, ó. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, ou tem algumas traduções que falam assim, ao cabo de dias. Ou seja... Qualquer dia. Qualquer dia, passou-se ali um tempo, não era prioridade na vida de Caim dar a oferta. Para Caim, ele... eu tenho que dar... Eu imagino que desde eu tenho que dar a oferta lá. Sabe? Que peso, né? Trouxe um peso, talvez, para ele. Tem que entregar. Provavelmente ele estava fazendo como uma obrigação, Uhum. Não era prioridade na vida dele, e aí ele separou qualquer coisa. Ele não pegou as primícias, ele não pegou o melhor, ele não pegou o primeiro pedaço do bolo. Não pegou o primeiro pedaço do bolo. E isso ele é uma figura que se entende como não honra. Porque diferente de Abel, a Thaís vai ler agora, né? Uhum. De Abel, ele fala que ele separou as primícias, né? Então, olha a figura em amor de Abel, né? E aí se dá o reflexo de uma pessoa espiritual, né? Uma pessoa que se importa, que conhece o que tem, que sabe o que é melhor, né? Que sabe aquilo que é a primeira parte, aquilo que é importante, aquilo que é extremamente relevante, e ele em honra oferece em sacrifício à pessoa de Cristo, né? Sem esperar nada em troca, porque eu acho que o coração de alguém espiritual é esse, é você não esperar algo em troca, né? E outro texto que se tem baseado muito em relação à honra é a figura de Marta, né? Quando Jesus recém tá morto, né? Ali sendo no Calvário, ela vai ao encontro de um Jesus morto, porque ela não sabia que ele estava ressurreto, né? Uhum. E ele vai ao encontro ali para simplesmente limpar os corpos de Cristo, né? Olha que aspecto de honra, aquilo no qual ele se doou a sua vida ali, né? É um Cristo ali, né? Mas no qual ele não sabia se estava morto. Ela estava indo lá para limpar um corpo. Isso é um aspecto de honra, sabe por quê? Porque se você olhar para uma analogia, um morto não pode te dar nada em troca. Então, Marta estava indo lá limpar um corpo sem esperar nada em troca, e isso é uma forma de honra, né? Então, ela chega lá, você quer ler? Aqui fala assim, Marcos, capítulo 16, ele vai falar do versículo 1 ao 4, mas eu vou ler só o começo, né? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Né? Elas foram lá, elas compraram o melhor que tinha. Elas levantaram no primeiro horário, nasceu o sol, dá para ir. Eu imagino que elas estavam ansiosas para honrar Jesus dessa forma. E até onde eu sei, um morto
não retribui nada. Elas foram sabendo que elas não teriam nada em troca. Elas foram porque era importante para elas, era a prioridade delas no primeiro dia, na primeira oportunidade de poder fazer isso. Legal. Isso fala sobre honra, porque o intuito do coração delas naquele momento era apenas honrar Jesus, era apenas cuidar do corpo que ficou. E honra é sobre isso, é fazer algo para alguém, querendo abençoar a pessoa, querendo, né, dar honra a ela, sem esperar o que essa pessoa pode te dar em troca, né? E ali é interessante que a preocupação dela, né, no texto vem depois, ela falou assim, puxa, mas quem que vai remover a pedra para a gente ir lá limpar Cristo, né? Então, muitas vezes, né, a gente encontra empecilhos na nossa vida, né? Então, a gente está ali indo para honrar a Deus e vê alguns empecilhos na vida e a gente não consegue ver que é simplesmente aquele 1,8 km, 2 km que a gente tem que dar ali a milha ser andado, né? Nem vou lá, né? Não vou ter como tirar a pedra. Não, mas o aspecto de honra, ele está tão encravado em nós que não tem como ser diferente. Não tem como a gente não amar o próximo, não tem como a gente não ser grato a um Deus maravilhoso e a tudo que nós temos, né? Porque daí a gente não entende que o dinheiro, ele é simplesmente, isso é legal, né? É simplesmente, cara, algo que Deus nos dá para aqueles propósitos que a Thais falou. Mas ele se torna nosso patrono quando a gente não entende esses princípios. Porque daí a gente se torna, puxa, como é que eu vou falar de dinheiro? E eu, por muito tempo, tinha uma dificuldade absurda e era escravo dele, né? Costumo brincar na célula ali que, recém-casado, eu tinha uma insegurança tão grande sobre como as contas seriam pagas, como eu iria fazer, como eu queria resolver as coisas. Eu chegava para todos os meus amigos e falava assim, tá tirando quanto? E aí, tá ganhando quanto? Porque uma insegurança ali, né, no qual eu não conseguia amar ao todo, não conseguia ter humildade ali, buscar em Deus as respostas, né, e não conseguia dar honra a Deus nesses princípios aí, como a gente falou, né. Então eu vejo assim uma geração hoje escrava do dinheiro. E eu gosto dessa frase, né? A igreja, a igreja de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, se ela não está em algum lugar, o mundo tende a dominar, né? Então, se nós não nos posicionamos em falar sobre finanças, sobre dinheiro, né? O mundo vai se posicionar com uma tranquilidade absurda. Então, na célula, até eu comentei, não tenha medo ou insegurança alguma de falar sobre dinheiro, né? Entenda que isso não domina, não precisa ter medo de passar um orçamento, de falar sobre dinheiro, de falar, puxa, eu preciso aqui calcular tais coisas. Não, isso tem que ser dominado por você. Porque se você não tem essa liberdade, essa autoridade sobre isso, você vai ser dominado. Então, você vai viver uma vida, puxa vida, né? No qual eu tinha muito medo, assim, insegurança, assim, puxa, eu vou passar um orçamento, mas será? Mas talvez seja muito caro, talvez seja muito barato, talvez seja muito fora de preço, dentro de preço. Não, eu entendo quem eu sou em Cristo, eu entendo que eu amo a Deus, eu não estou fazendo isso por ganhar dinheiro, e aí eu busco honrar a Deus no meu serviço aqui, fazendo o melhor, da melhor maneira possível, tentando agradar a Deus, tentando agradar o paciente, adorando a Deus em todo o princípio, no qual isso não é uma consequência do meu trabalho, isso é uma consequência de um Deus extraordinário, né? Eu gosto de crer assim, a prosperidade não é o reflexo do que você tem físico, mas é o que nós temos espiritual, né? Então, eu não posso falar para você assim, ó, eu vou te ensinar a ganhar R$1 milhão. Não, a gente tem que olhar para a Bíblia e entender que a gente já é milionário. Já somos milionários. Eu gosto quando o salmista fala assim, né, que ele clama de dentro do poço ali, e Deus se inclina e olha para ele. E o Salmo não declara sobre Deus tirando ele do poço, mas simplesmente um contentamento do salmista em os olhos de Deus estão sobre mim. Então, o contentamento em nossas vidas não pode ser, e eu não estou falando que nós temos que nos convencer com a situação financeira, mas o coração de uma pessoa que entende que em Cristo, ele entende que não são as circunstâncias, porque eu posso estar mal, mas Deus está comigo, eu posso estar médio, mas Deus está comigo, eu posso estar muito bem, isso eu declaro sobre a vida de todos nós, né? Deus está comigo.
E quando tem um versículo que fala, quando está falando da história de José, que fala assim, José estava, né, como escravo, tudo, e daí fala assim, e Deus era com ele. Né? E uma coisa muito legal sobre José é que assim, ó, José, ele era escravo, né? José foi vendido como escravo, então ele estava como escravo num país estrangeiro. Engraçado que isso se remete muito a nós, né? Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Né? Então, fala muito sobre nós ali. Então, José, ele está numa terra que não é dele, ele está numa terra estrangeira. Ele está lá, mas ele não pertence a ela. Ele estava sendo escravo, mas eu tenho certeza que se você chegasse para ele e perguntasse assim, José, você é escravo? Ele ia falar não. Porque ele não se via e não se portava como escravo. Legal. Ele sabia como que ele era. Ele sabia quem era o Deus dele. Então eu tenho certeza que ele estava sendo numa posição temporária como escravo. Mas ele não agia como escravo. Tanto que ele chegou a ser governador do Egito, porque eu tenho certeza que ele já agia como governador, né? A palavra fala que nós somos reis e sacerdotes sobre a terra, né? E a maior, todo mundo fala assim, então um rei, então, nossa. Não, a maior característica de um rei e de um sacerdote é servir. Né? Então, como nós falamos que nós somos reis e sacerdotes, nós estamos aqui na terra para servir, certo? E uma coisa muito importante, né? A nossa vida aqui na Terra não se baseia nas situações da Terra. Então, eu sempre falo na célula, depois eu falo assim, eu quero comprar esse caderno. O fato de eu comprar esse caderno não se baseia, por exemplo, eu posso ter um dinheiro na conta para comprar esse caderno, mas eu não vou comprar ele porque eu tenho o dinheiro. Eu vou comprar com uma direção de Deus. Deus, eu devo comprar esse caderno? Esse caderno vai ser bênção na minha vida? Então, o que nos define não é as situações terrenas, não é se você tem o dinheiro efetivamente para comprar aquilo. O que vai definir as suas atitudes e aquilo que você vai adquirir ou não, e a sua vida financeira, vai ser aquilo que Deus te direcionar a fazer, né? Então, até a gente viu o exemplo do pastor, eu gostei muito. Ele fala assim, imagine assim, você foi chamado para fazer um trabalho em outro país, né? Não é o Brasil, é um outro país. E a pessoa te manda dinheiro do Brasil, tá? E daí você tá nesse outro país, a gente chegou aqui. Daí você tá nesse outro país, você está trabalhando nesse outro país e você recebe o dinheiro enviado, né, do Brasil. E esse país que você tá, ele entra numa crise financeira. Tá? Ele entra em crise, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão desesperadas, e daí você começa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O país que eu tô tá em crise e tal. É a mesma coisa, o patrão vai falando assim, mas o teu dinheiro vem do Brasil, não vem desse país, por que você está preocupado? Né? Por que você está preocupado com o que está acontecendo na terra, no governo, né? Nisso, naquilo, se você não depende das situações da terra. Se quem é o seu provedor não é você, não é a sua força, não é a força do teu trabalho, não é a sua dedicação, não é a hora que você acorda, a hora que você... Mas eu trabalho das 6 à meia-noite. Não é isso que define a sua vida. Não é isso que define a sua vida abundante. Até é muito legal que assim, prosperidade é diferente de abundância. Prosperidade é não ter necessidade de nada. Abundância é você ter e ter para dar aos outros, né? E a palavra de Deus, ela fala muito sobre abundância. Legal. E a figura do sacerdote, ela tem uma imposição muito importante, né? No qual, esses sacerdotes que até a gente comentou, né? Que ela governa em base de um poder muito grande espiritual, né? Que é a fala.
Então, talvez o fechamento, já a gente conduzindo, a gente queria trazer a relevância máxima em cima daquilo que você declara sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida espiritual, né? E a gente queria finalizar falando sobre uma história no qual a gente escutou e achou muito relevante, né? Sobre um cristão neurocientista, né? Me corrija se eu estiver errado, neurocientista, e ele falou um estudo, assim, talvez se vocês já viram, né? Ele falou sobre a importância da oração, né? Então, obviamente, Marquinhos, Adriane, você que está assistindo, né? Se você for para academia e malhar, obviamente você vai se tornar mais forte do que eu, né? Isso é um reflexo de uma atividade muscular que você vai ter. Ele traz uma analogia em relação a algumas percepções. Então, qual foi o estudo dele, né? Ele falou que ele colocou algumas pessoas em estudo dentro de uma ressonância e mostrou ali, sei lá, uma foto do ente querido. Daí uma parte do cérebro se enchia de sangue e conseguia ver na ressonância, né? Então ele conseguiu, daí colocou uma música calma e ele viu que o outro lado do cérebro encher de sangue, ele conseguia ver na ressonância. E daí chegou um momento que ele pediu para uma pessoa orar. E daí essa pessoa começou a orar tal, e a parte frontal do crânio, né, ele viu qual é essa região, mas depois eu comento ali, ele viu que se irrigava de sangue, né, aquela região ali. E daí ele observou que essa região, ela é a região onde se obtém a funcionalidade responsável por tomada de decisões. Uau, legal. Então, nos estudos, eles conseguiram chegar a essa informação, no qual uma pessoa que ora, ela tem um desenvolvimento nessa região e ela tende a ter uma decisão mais assertiva do que uma pessoa que não ora. E ele brincou até assim, ó, e eu falo para as pessoas que não acreditam em Deus, só ore. Porque ali você vai ter uma região desenvolvida onde vai ter uma tomada de decisões mais assertiva, porque vai estar mais desenvolvida essa parte do cérebro, né? E ele fala assim, isso eu nem estou falando sobre espiritualidade, estou falando sobre algo, sobre uma ciência. Então, olha só como Deus deixa as chaves ali, né? Então, a gente tem a oportunidade hoje de ter uma comunhão com Deus, para a gente saber que na nossa vida a gente vai ter diversas situações de tomar decisões que precisam ser alinhadas com Deus. Só que ela precisa ter um entendimento que essas decisões, elas são tomadas em nossas vidas pelas nossas escolhas. Se quão bom nós decidirmos em Deus todas as coisas, né? É aí quando nós temos esse pensamento, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama Deus. Mas deu errado, descanse em Deus. Descanse em Deus. Mas não deu certo, descanse em Deus. Quem disse que não deu certo? Né? Porque a gente está acostumado a olhar com os olhos físicos, né? Poxa, mas quebrou, não deu certo, não fiz isso, você estava em Deus? Estava, teu coração está em paz? Daí automaticamente ele, meu Deus, eu errei, eu pequei, ou, nossa, eu estava errado, eu não ouvi a voz de Deus. Não, talvez você ouviu, talvez foi a vontade ali disso não acontecer. Então descanse em Deus, né? Então, isso nos trouxe uma luz sobre a importância de nós entendermos, né, esses princípios, né? Entendemos uma necessidade de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, amar as coisas que nós temos, e o reflexo desse amor é uma humildade, o reflexo dessa humildade é a gratidão em Deus. Então, nós somos gratos a Deus e humildade em nossos corações, porque sabemos que nada provém de nós, e tudo vem dele. E quando nós recebemos isso, nós sabemos que como não temos nada, como é que nós vamos dar uma segunda parte, uma parte pior, uma parte que não é a mais adequada a um Deus que nos deu tudo, né? Então a gente vai lá e honra a Deus, dando tudo aquilo que ele merece, tudo aquilo que ele é digno, né? Que é o nosso melhor empenho no trabalho. E eu costumo falar assim, né? Não tem como um homem ou mulher espiritual que entregaram um trabalho que não seja excelente. Porque quando você entende quem você é em Deus, você entende que não tem como eu fazer mais ou menos.
não tem essa possibilidade de eu ser um pedreiro, mais ou menos, um dentista meia boca, uma arquiteta que faz as coisas simples, assim, não. Eu sou excelente, não por virtude minha, mas porque eu carrego algo de melhor em excelência, e isso eu trago à tona em todos os aspectos da minha vida. E não é a circunstância, como a Thaís falou assim, né? Puxa, mas você errou. Não, não é a circunstância, é o posicionamento. A minha posição em Cristo é que eu exerço as coisas para Deus. Que legal. Benção. Que legal. Bastante, hein, irmão? Que fantástico aprendizado, hein? Que maravilha. Vou aproveitar e dar um alô aqui pro pessoal. Tem mais gente que já chegou Isso, aqui. teve gente que chegou aqui no Instagram, aqui, inclusive Isso. teu pastor tá ali, viu? Inclusive teu pastor tá aqui. Diz ele assim, cheguei. Cheguei, opa, tô aqui. Fala aí, O pastor. Alisson Mendes Ferreira tá aqui com a gente. Não, A Fran... Arilson? Não, é Alisson. Ah, é o Arilson. É o Arilson. Ô, pastor, pega o óculos aqui. Não, agora já acertei. O Leandro Silva da Sheila tá aqui, inclusive ele tá de aniversário hoje. Ah, é? Ô, parabéns, Leandrão. Deus abençoe hoje aí, que eu vi querido. no Facebook, né? O Deda chegou aqui, o Jorge O que ele tá Bastos escrevendo? O aqui. que ele tá colocando aí? O que ele escreveu lá? O Deda? Ah, Ele mandou um acesso para falar aqui. Não sei se ele só apertou, né, por acaso ou ele quer falar mesmo. Andréa Parpinelli chegou aqui também. Olá, o Deda acrescentou lá a verdade e depois ele colocou mais ou menos no rola. Isso aí. que legal, que legal, que legal. Pessoal, olha, que fantástico esse bate-papo, que legal essa, né, essa visão de vocês, essa explanação, né, pastora? Muito legal, muito bacana. Eu acredito que isso é uma inspiração para muitos jovens casais, para casais de outras faixa etária. Então, maravilha, fantástico, né, pastor? Isso, esse entendimento, né, dessa unidade de todas as coisas, não separar, né, mas tudo para a glória do Senhor, inclusive as finanças, né? E a Thaís citou uma coisa que nós aprendemos isso lá atrás com o pastor Arão, não sei se você lembra, Pastor Arão, né? Inclusive acho que o pastor Valmor teve muito contato com ele, né? O escritor do Cadê a Vaca Gorda? Exato. E ele ensinou esse princípio, né? Por que você tem dinheiro? Por que Deus te dá esses recursos, né? Exatamente esses pontos que a Thaís colocou, onde você abençoar o reino, abençoar o próximo, abençoar a sua vida. E aí a Thaís também acrescentou um quarto ponto aí bem interessante. Então, gente, foi uma conversa sensacional, maravilhosa, né? A gente sempre traz aprendizado para a nossa vida. E eu não tenho dúvidas que quem esteve aqui conosco até agora também aprendeu muito aí, absorveu, né, que a gente continue levando isso para frente, né, essa diferença de uma certa visão que talvez lá atrás a gente trouxe, né, uma visão um pouquinho distorcida, separando essas coisas. Elas não são separadas, elas devem caminhar de forma juntas e todas elas contribuir para a glória do nosso Deus. Né? Olá, meu filho também colocou lá, fui para o YouTube, aqui não dava para ver eles. Isso, queria ver o rostinho de vocês. Isso aí. Pastor Jorge Augusto está ali dizendo o que ele falou lá? Benção, pastor Arão. Benção, pastor Arão, olha lá. O Alves. O Marquinhos colocou, foi top. Construção disse, foi top. Isso. Top, que legal. Isso aí. Tem comentário lá, Esther? Dá uma olhadinha aí, tem mais algum comentário? Pessoal do YouTube aí, nos abandonaram nos comentários. Cadê vocês? A auxiliadora está lá no... Isso, está lá no YouTube lá. Que maravilha, que maravilha. Eu não sei quanto tempo que nós estamos aqui, já não sei quanto tempo nós estamos... 9h42. Então já faz 1 hora e lá vai fumaça que nós estamos conversando, trocando ideia. Foi muito bom, muito enriquecedor e muito edificante para nós. Eu só tenho a agradecer Luan, Thaís, aí, a toda a família, até a pequenininha apareceu ali. Que legal, que legal. E que bom, né, poder ouvir vocês aí e ter esse aprendizado com vocês. Né? A nossa gratidão realmente aí por vocês terem aceitado estar aí com a gente, fazendo esse trabalho, esse bate-papo aí. E eu tenho certeza que aqueles que vão ver, vão ouvir, vão, né, ver futuramente, vão ser também muito edificados no nome de Jesus. Isso aí, amém? Pessoal. Não saia dessa live sem deixar aí o seu like, tá? Aí, Mais uma coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal,
se inscreve aí, Ministério Família, um projeto de Deus no YouTube. E se você ainda não nos segue, né, segue nós aí no Instagram, Ministério Família, um projeto de Deus. Tá É bom? a blogueirinha. E manda os corações aí, já tá saindo coração lá, ó. Né? E aqui no YouTube também. Sabia que tem coração aí no YouTube, gente? Agora tem coração ali, né? Além do joinha e do like, você pode deixar um coração, tá? E depois, se essa conversa foi importante para você, edificou teu coração, manda para outras pessoas, você pode compartilhar e pode marcar pessoas também para que ela possa ouvir na íntegra tudo que foi falado aqui. Legal, legal. Para nós fecharmos, Luan e Thaís, um recado aí para a galera, para os jovens aí, um recado para fechar tudo isso aí numa frase concisa aí. Sim. Eu vou falar então a primeira frase. Então fala. Talvez frase de Instagram. A fase de Instagram. Não, mas é uma fase no qual, né, vem ser pertinente a questão financeira, né? Obviamente, você não pode gastar uma vida inteira atrás de dinheiro, né? Mas o dinheiro pode, sim, comprar muitas coisas, né? Mas a gente precisa entender, né, que hoje nós temos algo que dinheiro algum pode comprar, né? Isso já se torna, talvez, uma frase extremamente marcante na vida de todo aquele que entende, né, quem foi Cristo e o que ele fez por nós, né? Então, a prosperidade, as finanças, tudo aquilo que a gente almeja no aspecto físico, né, ele é absolutamente pequenino em frente à graça de Deus que foi derramada sobre nós, né? Então, nós vemos a graça de Deus em tudo que nós fazemos, né? Então, às vezes a gente se prende em relação, né, ao dinheiro ou qualquer coisa, mas não, entenda que hoje nós carregamos aquilo que dinheiro algum pode comprar, né, a não ser a morte de um Deus, né. Então nós devemos amar, nós devemos honrar, ser gratos, né, a tudo aquilo que a pessoa de Cristo nos presenteou sem merecermos, né. Uau. E só emendando aqui no que o Lua disse, né, que a gente falou muito sobre servir, né? E a graça de Deus flui através das nossas vidas quando nós servimos as pessoas em amor, né? Então, às vezes a gente quer alcançar as pessoas com a graça de Deus e a gente acha que né, pregando em si, né? Mas as pessoas são alcançadas quando nós aprendemos a servir elas em amor, sem precisar efetivamente falar, né? E uma coisa que Jesus, ele nunca focou os ensinamentos dele na mudança de comportamento. O que Jesus queria mudar não era o nosso comportamento, é a nossa maneira de pensar, né? Que fala sobre a intencionalidade do nosso coração. Então, que a gente aprenda não simplesmente para mudar um comportamento nosso, né? Mas que Deus possa mudar a nossa mente, né? A palavra de Deus, ela fala sobre metanoia, né? Sobre mudança de mente. E eu creio que é sobre isso que Cristo fala, né? Que a gente possa aprender isso que a gente conversou hoje, não efetivamente para mudar a ação em si, né? A nossa atitude, mas para mudar a nossa maneira de pensar antes de tudo. Legal. Pastora, Fechou. considerações finais? Fechou, gente. Eu quero agradecer a Deus por esse casal, agradecer a Deus por cada um que conseguiu estar aqui na live, alguns que chegaram um pouquinho antes, alguns que chegaram depois. Dar os parabéns aqui já para o Leandro, que está de aniversário aí, como o pastor falou, e deixar aqui para você, gente, mais uma vez, né? Continue aí participando conosco, nós teremos outros casais, nós teremos outras conversas, e se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Luan, a vida da Thaís, eles também têm suas redes sociais, né? Até inclusive com relação às próprias profissões, e eles fazem parte ali da Quarta Igreja, que fica ali no bairro Capão da Embuia, inclusive, onde nós ali nos convertemos em 1996 e 1997. Tá bom? Que Deus abençoe, gente, grandemente vocês. Fala a data, eles vão descobrir a nossa idade. Gente, muito obrigada, Luan, Thaís. Né, que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês continuem avançando assim em favor do reino e muitas almas se rendam a Cristo através do testemunho de vida de vocês e desse casal jovem tão lindo e maravilhoso que serve a Deus, o coração tão quebrantado e tão voltado a Ele. Que Deus abençoe as pequenas também. Bom, beijo para vocês.
Gente, Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, tá? E nos vemos aí nos próximos O aí. pessoal tá se despedindo ali também. Isso, tá? o Instagram tá mandando Marquinho lá, beijo, tchau para vocês todos. Saudades, Marquinho colocou. Eito, gente! Forte Deus abraço a abençoe, todos. tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus Muito abençoe. obrigado pela conversa aí, viu? Foi muito edificante para nós. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço a Deus todos abençoe, gente. que estão aí no YouTube, que estão aí no Facebook. Deus abençoe. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Abraço, gente. Deus abençoe. Continue aí no Ministério Família. Um projeto de Deus. Isso aí.